Nessa aula, eu vou te mostrar o método americano que mudou a minha forma de enxergar o mercado, a minha forma como sou investidor, a minha maneira como eu opero day trade e que, se você tiver disposição, vai mudar a sua também. Então vem comigo. Vamos lá. Método Money Map, né? É o método que eu desenvolvi em que eu misturo absolutamente tudo aquilo que eu aprendi, mas basicamente a minha metodologia que eu sigo hoje é a metodologia de Richard Wyckoff. Mas como que eu começo no mercado? Eu comecei em 2016. Fui um entusiasta, né? Sempre busquei entender a lógica por trás dos movimentos do mercado. Com isso eu fui estudando análise técnica, estudei price action, estudei economia, estudei contexto, estudei absolutamente tudo que vocês podem imaginar que possa construir a jornada de um trader. Fui entender a cabeça, né, a nossa maneira como enxergar o mercado, como nós nos vemos na frente da tela, como que nós nos comportamos, até que eu cheguei, fiz a leitura de fluxo, comecei a entender melhor a leitura de fluxo, me tornei um bom leitor de fluxo, e aí eu conheci a metodologia que realmente mudou a minha maneira de enxergar o mercado, porque a leitura de fluxo ela era muito interessante, mas não abordava tudo aquilo que eu precisava, principalmente nos investimentos de maior tempo, né, de maior prazo. Foi aí então que, com a metodologia de Wyckoff, ela se alinhou demais com o meu perfil questionador, com a minha maneira, né, com a minha formação, que sou formado em matemática, e isso trouxe muito sentido a tudo aquilo que eu enxergava no mercado. Atualmente, eu dedico minhas energias aí ao ensino, né, no mercado financeiro, sou parte integrante aí do corpo docente do Trade ao Vivo, e meu foco é transmitir exatamente essa fantástica metodologia que mudou para mim a minha forma de enxergar o mercado e que quero também transformar a visão de cada vez mais pessoas no varejo, pessoas como eu, como você que me ouve, e essa missão aí é que me guia e me faz inspirar muita gente para compreender essas nuances do mercado de uma forma mais eficaz e prática, né? E o que mais pesou para mim no passado e que talvez seja o que pega demais para você hoje, né? Nessa movimentação, nesse início, né, de mercado. Os principais erros do passado. Por muito tempo, essa foi a minha busca. Eu queria achar um indicador mágico que me daria uma vantagem de negociação, um indicador que fosse a chamada bala de prata, que fizesse a chave virar. Então eu juntava vários para poder entender melhor ali a análise técnica, o que o passado poderia entregar para o futuro. Tipo o padrão de candlestick, né? O padrão de velas que me fariam ganhar com maior frequência também e que não casava direito porque hora funcionava, grande maioria das vezes me tirava das operações com o stop loss, né? Com o stop de proteção. Fui tentar buscar as chamadas antecipação de notícias, né? Aquelas notícias bombásticas. Contratei diversos canais, né, de notícias pagas ali para tentar buscar, né, uma vantagem no acesso à informação que fizesse o mercado se mexer e com isso tirar aí uma vantagem financeira, uma condição melhor de posicionamento em cima das operações. Busquei muitas salas de sinais focadas também aí, né, em diversas formas, né, de entregar a sua forma, a sua metodologia, até mesmo em estatística, e nenhuma dessas me fez me tornar um trader consistente, um investidor consistente, uma pessoa que realmente pudesse ficar tranquila com as suas operações naquela tomada de decisão, porque não entregavam, né, exatamente aquilo que eu mais buscava. Como eu disse na minha formação, sou matemático, eu gosto sempre de entender os porquês. E nenhuma delas traziam esses porquês. Muito pelo contrário. A grande maioria delas me deixava furioso ainda, porque mostrava que o mercado não tinha lógica, batiam nessa condição, que nós tínhamos que gerenciar o risco apenas. O mercado não tem uma lógica plena, então nós temos que olhar para o passado para tentar entender o futuro, e o que nós podemos realmente fazer é gerenciar o nosso risco. O resto está relacionado à variação do mercado que nós estamos, ou seja, a renda variável varia. De fato, ela varia, mas existe um jogo aí nessa história, existe um mecanismo que faz essa variação acontecer, e isso me deixava furioso.
Outra coisa que me deixava furioso era aquela fala, né? Era só ter comprado aqui, vendido ali, né? Geralmente o pessoal mostrava fundo, mostrava topo, então eu comprava no fundo, vendia no topo, nos panoramas, né, de fechamento, ou nas lives, ou até mesmo em aulas que eu encontrava aí à disposição no YouTube. Putz, era sempre muito fácil, era só comprar o fundo e vender o topo, né? Era sempre muito tranquilo. Porém, quando o mercado está ao vivo, quando o bicho está pegando, a história é outra. Eu entendi o contexto, outra coisa que me chateava bastante. Então eu entendia o que estava acontecendo na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, fazia lá toda uma compilação e aquilo não necessariamente se concretizava, ou seja, o mercado se mexia na ponta contrária. Isso também me frustrava demais. Falava, poxa, então eu não estou entendendo bem, ou o mercado está utilizando disso para alguma coisa pelo lado contrário. Enfim, isso me frustrava muito e era exatamente as minhas dores. Então, isso gerava operações ruins, geravam sequências ruins, geravam o chamado dia de fúria e não funcionava bem. A coisa não caminhava para onde eu gostaria porque eu amava aquilo que eu estava fazendo, mas não conseguia tirar dinheiro do mercado. Mas quando que as coisas começaram a mudar a meu favor? Começaram a mudar exatamente quando eu comecei a entender essa história do fluxo, quando eu comecei a entender essa história de que existe um jogo por detrás do jogo. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo na frente é um jogo de cena para os bastidores do que de fato está acontecendo. Eu costumo falar assim, né, brincar assim, né, que o dono da bola acaba com o jogo quando ele quer, né? Então a gente ia jogar bola quando era moleque, o dono da bola, se ele cansasse ou se ele se chateasse por alguma coisa, pegava a bola e ia embora e o jogo acabava. Então no mercado financeiro, ele é movido pelos maiores players. Quem realmente tem o poderio financeiro vai conseguir fazer o jogo acontecer. E se ele quiser acabar com o jogo, ele acaba. E qual é o maior interesse do grande player, desse cara que é o dono da bola? É a liquidez. Quando eu entendi que a liquidez é o que de fato move o mercado, as coisas mudaram para mim. As coisas começaram a fazer um sentido fantástico e eu comecei a encaixar o meu jogo. Agora, como assim a liquidez é o que faz o mercado se mexer? Eu não sei vocês, mas eu cansei de tomar stop em posições em que depois se tornaram vencedoras. Ou seja, eu estava comprado no 10, com stop no 9, com alvo no 12. O mercado descia até o 8,90, me tirava e depois ia no 12. Ou estava vendido no 5, com stop no 6 e com alvo no 3. O mercado subia até o 6 e alguma coisa, me tirava e depois descia. Ou seja, eu sempre... a grande maioria das vezes eu era violinado, né? E quando a gente começa a tomar esses stops de proteção e fica revoltado porque você estava certo, é um meio de manipulação até mesmo para que a gente comece a cometer erros muito maiores, porque você começa a não acreditar no stop, porque o stop te tira de operações que depois deram certo e você cai na manipulação do mercado. Então, o grande player, a gente precisa colocar isso na cabeça. Ele sempre vai estar à frente do varejo, ele sempre estará vários passos à nossa frente, vários. Ele já vai saber dos eventos que vão ocorrer, ele tem acesso a governos, ele tem acesso a um estilo, a uma posição no mercado muito diferente do varejo. E existe uma indústria voltada a ajudar construções de cenários contra o varejo. Muita gente defende o contrário. Não é bem assim, veja bem, existe um jogo de manipulação. Existe um jogo de olhe para a direita que eu vou andar pela esquerda, olhe para a esquerda que eu vou andar pela direita. E muitas vezes essas notícias que são veiculadas de maneira proposital fazem com que a tomada de decisão do varejo, nós, pessoas físicas, seja totalmente embasada no medo ou euforia. E por mais que você esteja pensando do outro lado, mas minha operação é muito pequena. Quando a gente pensa em pessoa física, não é só operação diretamente na bolsa. Muitas pessoas compram fundos, né, no banco, na corretora, que é voltado para o varejo. E essas pessoas tomam a decisão embasadas nessa construção, nessa teoria e entram no mercado. Quando o mercado começa a pressionar,
muitas dessas pessoas pedem para esses fundos devolverem o dinheiro. E esses fundos, como são formados por pessoas físicas, acabam gerando uma liquidez muito interessante para esse grande player. E esse jogo da manipulação ocorre diuturnamente, pessoal. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês bem recente, bem recente. Olha só essa notícia. É uma notícia que foi veiculada, né, no Estadão, mas vários veículos aí fizeram isso. A notícia é do dia 6, aqui, ó, mostrando para vocês, ó, olha só, dia 6 de dezembro. Foi atualizada, aliás, né? E aqui, como a Vale 3 pode surfar na alta dos preços do minério, veja análises, né? Então, aqui uma indução a entendimento de que a alta nos preços do minério vão favorecer a Vale. Então, dia 6 de dezembro, como que estava o gráfico de Vale? Isso aqui é um gráfico diário, né? Ó, só para que vocês possam observar aqui, ó. Vale 3, né, ó, no diário, uma ferramenta muito boa. Essa aqui, a grande maioria de vocês que estão me ouvindo conhecem. É uma ferramenta gráfica aqui que nos dá a condição de entender aonde ela estava no dia 6 de dezembro. Ó, 6 de dezembro. Então, dia 6 de dezembro, notícia falando como que a Vale pode surfar essa alta no minério. E aí nós temos uma base, né, de análise gráfica, né, o suporte aí da região, a resistência da região ali a parte mais alta, já dando a entender o quê? Aquilo que o varejo gosta muito. O varejo se embasa naquela célebre frase: a tendência é minha amiga. Ok, ela é tua amiga enquanto ela persistir. Então, quando ela acabar, você vai ficar à deriva. E muitos só se embasam nessa primeira parte, que a tendência é minha amiga e segue ela. E aí o que acontece, pessoal? Não estou falando que está errado, mas que existe uma manobra de manipulação em cima desse entendimento. O mercado forma o famoso pivô, né? Ele faz ali ele deixa uma região interessante para que o mercado faça o famoso rompimento da resistência, né? O que vai gerar para a grande maioria o quê? O entendimento de que a região, e olha só, mais uma notícia veiculada, né? Ó, também no dia 6, ó, 6 de dezembro, a análise técnica da Vale aponta que estão numa região boa de suporte, ou seja, atraindo mais gente aí para essa operação. Então, quando a gente olha esse cenário todo, forma pivô, o mercado lembra do dono da bola, ele consegue levar para cima ou para baixo se eu tenho um grande poderio financeiro. E aí ele forma, né, a região interessante, e o que a grande maioria dos operadores de varejo pensa nessa região é justamente o quê? Ficou com um risco pequeno, né, já que ele deu essa pernada, deixou um risco pequenininho aqui, retraiu, rompeu essa região, eu vou entrar na operação. Então, como a gente tem muitas notícias sendo veiculadas e um contexto aí que parece ser favorável, imaginar uma compra, né, nessa faixa de preços, imaginar uma compra nessa faixa de preço com stop nessa faixa aqui embaixo, faz bastante sentido. E olha só o que o mercado faz, né, nessa sequência. Olha só o que o mercado faz. No dia 21 de dezembro, ele rompe, ele coloca todo mundo na compra. Na sequência, ele desce, deixando toda essa galera aqui, ó, mal comprado. E olha, por muito tempo, pessoal, eu fiquei com o meu CPF aqui em cima. Por muito tempo, por muito tempo. Várias vezes eu fiz exatamente esse tipo de operação e era estopado na sequência, né? E aí nós tivemos 21 dias, né, de 21 de dezembro a 10 de janeiro, 21 dias de esperança. Esse era eu no passado. Eu tinha exatamente essa leitura. Eu comprava aqui, estopava aqui. E ficava feliz quando via a sequência de mercado despencando, falava, não, estopei bem. Mas e as operações que eu deixava na mesa exatamente nessa região, nessa manipulação de mercado? Isso também me chateava. Agora, quando a gente observa exatamente esse cenário, né, de que ela começa a descer, ela faz o famoso rompimento falso e começa a olhar para baixo, quem é que começa a ganhar força? As notícias negativas. As notícias negativas na Vale, com interferências políticas relativas aí ao ativo, começam a ser vinculadas com maior força. Então, observem só. O
que o mercado pensa, né, do Guido Mantega na Vale, entenda como investidores estão digerindo uma possível atuação do ex-ministro da Fazenda na mineradora, notícia de 22 de janeiro, olha só, então o mercado começa a acelerar realmente, então começa a cada vez mais o cenário negativo em cima de Vale, e eu costumo dizer, né, que nesse cenário aqui, ó, o dinheiro começa a trocar de mãos, ou seja, quando a gente começa a ver alto volume financeiro numa região como essa, e depois eu mostro para vocês que era uma região interessante, a gente começa a ficar desconfiado que alguma coisa de estranha nessa notícia, nesse contexto, está rolando. E o que sai na sequência? Na sequência sai que aquele que era o famigerado ou possível causador dessa queda desistiu de ocupar o cargo de CEO da Vale. A notícia saiu em 26 de janeiro, às 18h28. Então, olha só o que sai na sequência, né? E eu gosto muito de falar isso, né? Mostrar depois o que aconteceu, né, nos panoramas de fechamento é fácil, né? Mostrar depois o que ocorreu é fácil. Mas olha só o programa que eu faço todos os dias no meu YouTube. Esse programa foi no dia 26 de janeiro, às 8 da manhã. Eu dizendo exatamente dessa região de troca de lotes da Vale, e convido vocês a olharem lá o meu YouTube, tá? Eu falando exatamente isso, está aberto lá, é só vocês observarem que eu falei, olha, pode sair uma notícia a qualquer momento, dizendo aí de que não é bem isso, não é bem assim, e coisa e tal e coisa, e que o mercado faria ali um secundário teste e voltaria a subir. Essa aqui é a imagem do minuto 24:53 de um total de 51:54 minutos, trazendo aqui esse cenário que estava se desenhando. Por que, Bertani? Porque existia troca de lotes. Para cada real que entra, existe o real que sai. E nesse cenário de real que entra e real que sai, a gente sabe que o grande player manipula. Sabe que ele está na ponta contrária, muitas das vezes. Então é muito importante ter essa sinalização. E olha só o que aconteceu com o mercado. Nesse dia mesmo, a Vale que estava caindo fechou com uma alta de 1,67, uma amplitude de R$ 2,31, ou seja, mais uma manipulação bem sucedida pelo grande player. Aí a gente pode imaginar mais uma vez, né? Mas mostrar depois que tudo isso ocorreu é fácil. Mas como que eu estava enxergando esse período? O que a gente estava fazendo lá no Money Map com Vale nesse período? E aí eu convido vocês a observarem isso. Então, enquanto todo mundo estava dando compra em Vale, a gente estava olhando justamente a ponta contrária. A gente estava posicionando exatamente numa put. Put é um direito de vender Vale num preço mais caro. A gente fez a compra dessa put, ó, olha só, em 21 de dezembro, às 11h26 da manhã. Quanto que a gente pagou nessa put? Nós pagamos 32 centavos. Isso aqui faz parte da carteira Money Map. Nós colocamos 1% do nosso capital e o nosso stop é no pozinho, ou seja, se a gente estiver errado, a gente vai perder exatamente esse 1% desse capital destinado à renda variável. E nós entramos no 32 centavos. Obviamente, com essa movimentação de Vale, o direito de comprar aí a Vale disparou. E a gente saiu nessa operação, nesse período aqui, eu estava de férias, mas olhando para essa operação e cuidando lá com a galera junto da minha equipe, a gente conseguiu pegar 266% de um ativo que obviamente andou um pouco mais na sua sequência, mas convenhamos, 266% é bastante significativo. Ele chegou a andar 1000%, né? Olha só, a gente comprou, a gente saiu no 1,17 com 266%, uma operação aí muito, muito, muito vencedora e que muita gente ficou feliz. Ela andou mais e faz parte, está tudo certo na nossa estratégia, até porque, como eu disse, a gente estava lá cuidando num período, né, que muita gente também está de férias, mas foi uma operação muito vencedora. E nesse momento, como que a gente está? Atualmente, quando eu gravo essa aula, nós estamos comprados, ou seja, eu acredito sim que a Vale está só manipulando nessa região e que ela deve trazer para uma região mais alta. Então a gente está posicionado nesse momento num direito de comprar Vale mais caro. E por que eu estou posicionado nisso? Porque pelos estudos que a gente tem feito, a gente está numa região de boa liquidez. Olha só, quanto maior é essa penetração cinza aqui, ó, mais grandes players operaram nessa região. A região com maior operação foi exatamente essa, a de maior liquidez. Está um pouquinho mais abaixo. Mas o mercado
pelo ciclo, pela metodologia, tudo aquilo que a gente entende do que o mercado está fazendo, ele chegou numa região interessante. Então vale a pena a gente começar a especular. Só que a gente especula com uma forma muito comedida. Como eu disse, a gente coloca pouco capital dentro de um derivativo que faz parte da nossa carteira. E olha só que legal, olhando essa ferramenta, a gente sabe que aqui em cima tem boa liquidez, aqui tem boa liquidez, aqui tem boa liquidez. Essa região onde ele está não é de tão boa liquidez, ou seja, ele não deve ficar muito tempo por aqui. Ele deve voltar para essa região aqui de cima, essa região aqui, ou até mesmo, posso estar errado, e ela voltar aqui embaixo, porque essa ferramenta é muito importante que vocês entendam. Nunca vai existir uma ferramenta mágica, e sim, a gente vai entender o jogo por detrás do jogo. E esse é o melhor cenário, que a gente entenda que existe uma regra, que existe quem conduz o mercado. E se a gente consegue seguir o que eles fazem e não o que eles falam, pessoal, se a gente seguir o que eles fazem e não o que eles falam, a gente consegue extrair cada vez mais valor desse mercado, e essa é a minha intenção. E pessoal, depois de 2 anos trabalhando com essa metodologia, ensinando essa metodologia, eu tenho cerca de 2.000 alunos formados já hoje com essa forma de enxergar o mercado. E é exatamente isso que eu quero propor a você. Você pode ver aqui vários depoimentos de alunos, de pessoas que me seguem, que estão todos os dias comigo, entendendo como se comportar e como isso mudou a sua maneira de enxergar o mercado. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês nesse cenário, nessa condição especial. Eu quero te oferecer uma sala ao vivo, onde você vai poder operar comigo todos os dias. A gente começa a preparação às 8 da manhã e vamos até o meio-dia. Das 8 às 9, uma preparação muito aprofundada de mercado, onde a gente vai fazer essa contextualização, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, o que os grandes players estão fazendo. Eu não estou preocupado com o que eles estão falando, exceto para criar a narrativa. As narrativas são criadas e a gente vai entender o que eles estão fazendo. Então, das 8 às 9, a gente vai fazer um nadando com tubarões extremamente aprofundado, com ações, índice, dólar, mercado americano, cripto, commodities agrícolas, tudo isso a gente coloca lá no entendimento do que eles estão fazendo e a gente parte para as 9 da manhã para a sala ao vivo. E ficamos juntos, das 9 ao meio-dia, todos os dias transformando todo aquele estudo, todo aquele entendimento em performance. Eu quero trazer essa performance para você. E aí você pode estar pensando, poxa, que legal, tal, mas eu não tenho tempo. Não tem problema. Se você não tem tempo para ficar comigo na sala, você pode ter acesso à metodologia que monta a carteira seguindo exatamente esse racional. Ou seja, se você faz investimentos e quer seguir o grande player nos investimentos, nós temos uma carteira que performou muito bem ano passado, e que a gente quer continuar e melhorar a amplitude dessa carteira, a carteira Money Map de Swing Trade. Então essa carteira também vai fazer parte desse pacote, onde você vai ter o acesso às ações, às opções, você vai entender, compra no ponto 10, sai no ponto 15, stop no ponto 8. Então você sabe exatamente aonde entrar, onde sair, qual percentual que você vai poder alocar para essa posição, ou seja, o seu size position, para que você entenda exatamente como se comportar. E ainda assim, se você quiser entender um pouco mais sobre como é que é o racional desse tipo de operação, você vai ter acesso a uma imersão com mais de 5 horas de conteúdo. Você ainda vai ter acesso a um canal oficial do Money Map, você vai ter uma planilha de escala de contratos e um material de estudos que é um e-book que vai entrar exatamente nesse pacote. E ainda, pessoal, eu vou mostrar para vocês todos os dias como é que esses grandes players estão se mexendo, estão se posicionando. E tudo isso por quanto? R$ 197 mensais, ou seja, você faz um pagamento de R$ 197 e você tem acesso a um mês por esse pacote. Gostou? Gostei. Renova por mais um mês, R$ 197. Gostou? Gostei. Está performando, a carteira está indo, a sala está muito legal, eu gostei da metodologia, gostei da aula, você pode renovar mensalmente. Agora, se você quiser fechar um plano anual, você tem uma promoção de R$ 1.773 ou 12 vezes
de R$ 177,30. Então você vai lá, paga R$ 1.773 ou ainda divide esse valor em 12 parcelas de R$ 177,30 e vai ficar por um ano com acesso a tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês e com garantia de 7 dias. Ou seja, contratou, não gostou, por 7 dias é só pedir o dinheiro de volta que você vai ter sua restituição. Então é isso. Essa é a proposta que eu quero trazer para vocês. É uma proposta de que vocês podem sim mudar o jogo desde que vocês se dediquem e enxerguem o mercado como ele de fato se mexe, qual é a regra que está por detrás do jogo. E se você quer entender isso, vem comigo, te espero lá do outro lado. Um forte abraço e até mais.